O Santos prepara uma nova investida pela contratação do meia Fran Cristaldo do Huracan. O jogador esteve perto de reforçar o Peixe no meio da temporada, mas o time argentino mudou as condições do negócio algumas vezes e irritou a diretoria do Peixe. Nos últimos dias, a diretoria do Santos fez uma nova consulta aos representantes do jogador e pediu um prazo para enviar nova proposta. Cristaldo quer deixar a Argentina. De acordo com o presidente Andrés Ueda, o jogador chegou a ligar para o Santos chorando após o fracasso nas negociações no meio do ano. Ele de TV não dá. Aí fui lá, chorei pra TV e tal, acabaram cedendo, tá bom, vamos dar. Aí quando, tá bom, tá aqui a garantia. Mas agora a gente quer antecipar esses 60 dias no fundo. Falei, pô, isso é problema de vocês, pô, eu também. Depois a gente vendeu o Kaique, pô, pra pagar em 4 anos. A nossa parte, antecipei tudo pra agora, tá? Quer dizer, isso é problema de vocês. Eu também, quando eu pago um time de fora, o Santos paga 20% de imposto. Aí eles, não. Aí depois de tudo feito, a gota d'água, aí fala do imposto, queriam que a gente pagasse imposto. Aí depois que pagasse fora da Argentina, eu falei, eu não vou criar todo o mecanismo, desculpa, pagar um time argentino, eu tô pagando praticamente à vista, o cara tá falando com o Santos Futebol Clube, não é com o Zé da Esquina. Não valia a pena o risco por um negócio que era para ser normal. Aí depois teve mais. Aí cada vez uma coisa a mais, até que, vai falar, você tá falando com o Santos Futebol Clube, não é com um time de bairro, Já é quinta, você tem meia hora para dizer sim ou não. Aí passou meia hora e falou, tá desfeito, tchau. Aí mudou tudo. Não, peraí, entretanto, sin embargo, tal. Eu falei, agora vai passear. Aí liga o jogador, chorando. Eu falei, cara, briga com o teu presidente aí, Ué. Isso faz parte, pode parecer que não, detalhe besta, de a gente aumentar a nossa autoestima e a credibilidade do Santos. O cara tá falando com o Santos Futebol Clube, Não tá falando com o time de bairro. Quer dizer, eu até cedi demais porque eu tinha muito interesse no jogador, tá, Aí é outra história. Aí, mas nessa aí, O Huracan pede 3 milhões de dólares para negociar 50% dos direitos econômicos do jogador. Além do Santos, o Grêmio e o Racing, da Argentina, também mostrará interesse na contratação do meia. Cristaldo foi revelado pelo Boca Juniors em 2014, foi emprestado ao Oeste e Rayo Vallecano da Espanha. No futebol argentino, além do Boca, passou por Defensa e Justiça, San Martín e Central Córdoba, antes de ser emprestado ao Huracan e, em seguida, vendido em definitivo. Aos 26 anos, Fran Cristaldo fez 41 jogos na atual temporada, com 17 gols marcados. O Santos segue firme e forte no objetivo de contratar o volante Edenilson do Internacional. A diretoria apresentou uma proposta aos representantes do atleta, mas os valores envolvidos na transação travam as conversas. Apesar disto, o clube da Vila Belmiro está confiante em um desfecho positivo. Edenilson é a prioridade da comissão técnica comandada por Odair Helma nessa janela de transferências. O volante foi um pedido do treinador e conta com o aval de Paulo Roberto Falcão, coordenador de futebol, e também do presidente Andrés Ueda. Nos bastidores, o clube acredita que conseguirá fechar negócio. Os valores, assim como as condições de transação, são mantidos em sigilo. Depois de 2 temporadas focado no pagamento de dívidas, o Santos apresentou o superávit em seu balanço financeiro e chega para 2023 com poder de investimento. O Peixe está disposto a abrir os cofres para contar com Edenilson em seu elenco. Além do volante, o clube fará nos próximos dias outras investidas por outros atletas com rodagem pela Série A do Campeonato Brasileiro. A definição dos nomes é trabalhada em conjunto por Paulo Roberto Falcão e Odair Helma. Procurado pela reportagem, o Internacional nega que tem sido procurado pelo Santos para negociar Edenilson. O meio-campista tem contrato até o fim de 2024, soma mais de 300 jogos pelo clube, é uma das lideranças do elenco e não sairia do Beira-Rio sem que o Colorado recebesse sua quantia que considera justa. Rodrigo Fernandes ficou balançado com o interesse do Peñarol, seu time do coração. O uruguaio do Santos falou à Rádio Sport 890 sobre a notícia antecipada pelo All Sports. Abre aspas. Estamos negociando com o Santos um acordo para a permanência. Meu passe pertence ao Guarani e estou muito adaptado ao Santos, que tem a opção de compra. Mas, nos últimos dias, o Peñarol me ligou para saber se pode contar comigo para 2023. Sou torcedor fanático do Peñarol e é algo que me motiva, mas é difícil porque teria que acertar com o Guarani e Santos. Jogar no Peñarol é um sonho da minha família e de todos meus amigos. Se conseguirem um acordo, estarei disposto.
Se essa oportunidade não se concretizar, tomara que um dia eu possa vestir essas lindas cores, completou. Rodrigo Fernandes está emprestado pelo Guarani do Paraguai até 31 de dezembro deste ano. O Santos já avisou que exercerá a cláusula de compra no valor de cerca de 6 milhões de reais. O problema é que, quando fechou o acordo por empréstimo, o Santos acertou um novo contrato em caso de compra. Neste novo vínculo, o volante de 26 anos receberia um pequeno aumento salarial. O que eu posso dizer desses casos, tá? É até uma boa oportunidade para esclarecer para todos vocês. Como é que a gente trabalha quando traz um jogador emprestado de outro clube? Isso serve para o Zanocelo, para o Rodrigo, para o Soteldo, ou seja, todos esses jogadores que a gente trouxe emprestado. No momento que a gente traz, tá, a gente já coloca um valor de compra, uma opção de compra, que, terminado o empréstimo, é vontade do Santos exercer ou não. Tá? Isso não se discute. Se o Santos quiser exercer, está no direito, é inquestionável. Tá? Fora isso, o que a gente já coloca? Tá? A gente já negocia com o jogador, tá? Que no caso de a gente exercer a compra, já negocia com o jogador um novo contrato de trabalho, estipulando prazo, salário, ou seja, todas as condições também para o clube não ficar refém. Tá? Então, todos esses jogadores, no momento certo, que a gente pretende exercer, nesse exemplo que você falou, sim, a gente pretende exercer lá no Zanocelo, pretende exercer o Rodrigo, pretende exercer o Soteldo, no momento certo, a vontade do clube vai ser colocada ao clube de origem e, nesse momento, o contrato do jogador já está tudo acertado. O que acontece? Tá? Jogadores que têm uma performance bom no período de empréstimo, depois disso, eles falam, puxa vida, mas eu assinei talvez com um salário um pouco mais baixo, eu devia ser um pouquinho mais reconhecido. Veja, a gente conversa, tá? Mas o clube está garantido que se não se chegar a um acordo, existe um contrato que vai entrar em vigor com prazo de 3, 4 anos, tá? E ter total tranquilidade. Isso se aplica a todos os jogadores. Titular durante toda a temporada, o cão de guarda e seu staff entende que um reajuste maior é merecido. O valor previamente acordado é menor do que recebem vários reservas, como Vinícius Balieiro, Luiz Felipe e John. O Santos não descarta rever a quantia mensal, mas alega que o acerto foi feito com entendimento de todos e está calçado no contrato. Rodrigo Fernandes foi contratado em março e disputou 38 jogos pelo Santos em 2022 com um gol marcado. Sem Juninho Capixaba, que está indo para o Bragantino, o Fortaleza vai ao mercado da bola em busca de reforço para a lateral esquerda, e um dos nomes que o tricolor tem na lista e prepara a oferta é o de Felipe Jonathan do Santos. O Diário do Nordeste apurou que os contatos iniciais já foram feitos, e agora o Leão do Pici enviará a proposta oficial para contratar o jogador, que tem vínculo com o Peixe até o início de 2025. Quem confirma o interesse no jogador é o próprio presidente de Fortaleza, Marcelo Paz. Confira. E Jonathan é um nome? É um nome. Afirmo que é um nome que nós gostamos. Pouca gente sabe, mas o Felipe Jonathan, ele é formado na base do Fortaleza. Aliás, depois tem até uma história, né, de que de fato ele, enfim, teve uma situação que... Isso, depois ele foi pro Ceará, né, acho que 2014 ele foi pro Ceará. Deve ter sido isso. Mas ele começou na base do Fortaleza, depois foi pro Ceará, foi bem no Ceará, foi pro Santos, tá lá até hoje. É um jogador interessante, local, né, cearense. E se eu não me engano, o contrato dele é até 2025, até 2024, eu acho. Não é uma operação fácil, porque ele pertence ao Santos, então não ou vai ser empréstimo. Entendi. Uma operação faz uma compra. O atleta passa férias na capital cearense com a família, e tanto ele como seu empresário já estão cientes do interesse de Lanino. Aos 24 anos, o lateral atuou em 26 jogos do Alvinegro Praiano no Brasileirão, sendo 24 como titular. Apesar de jovem, Felipe se destaca, também, pelo perfil de liderança no elenco santista. Felipe Jonathan é cearense e despontou no futebol profissional atuando pelo rival do Fortaleza, o Ceará. Em 2019, ele foi vendido pelo Vovô ao Peixe por 6 milhões de reais. Retornar à capital cearense seria visto como positivo pelo atleta, por estar próximo da família e também pelo crescimento do Fortaleza nos últimos anos, que possui hoje grande visibilidade no cenário nacional e estará disputando a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Além de que deverá contar com a permanência de Juan Pablo Vojvoda, técnico mais cobiçado do futebol brasileiro no momento, e que já teria sinalizado que permanecerá no clube para o ano que vem. O Santos, por sugestão do coordenador esportivo Falcão, sondou o Cuiabá pelo lateral direito João Lucas nessa semana. A pedido do Dourado, porém, foi considerada alta pelo Peixe. O atleta tem 24 anos e foi revelado pelo Flamengo.
O Cuiabá quer 8 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, com possibilidade de receber 4 milhões agora e os outros 4 milhões de reais em 2 parcelas de 2 milhões de reais. O Santos ficou de avaliar a situação. Antes dessa consulta ao Cuiabá, o Peixe conversou com o Atlético Goianiense por Dudu. Os analistas do Santos aprovaram o lateral direito de 25 anos, mas Falcão pediu mais tempo para análise. O Dragão pede menos que a metade do valor de João Lucas. O técnico Odair Helma conhece Dudu do Internacional. Dudu recebeu sondagens do Cruzeiro, Fortaleza e Vasco, mas seu staff vê o Santos como melhor opção. Os empresários aguardam por uma resposta do Peixe nos próximos dias. O Santos quer pelo menos um lateral direito para substituir Madison e Auro, que saem após o fim de contrato. Além de Dudu e João Lucas, o Peixe também está de olho no argentino Lucas Blondel, do Tigre da Argentina. Natan é a única alternativa no atual elenco. O Santos encaminhou o pagamento de 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais na cotação atual, para manter o meia Vinícius Anocelo. O atleta está no Peixe desde junho do ano passado, emprestado pela Ferroviária, e o vínculo atual tem validade até maio de 2023. O Palmeiras estava de olho na situação do jogador. O presidente santista, Andrés Rueda, já havia dito diversas vezes sobre o desejo do clube alvinegro em manter Zanocelo, até mesmo no fim dessa temporada, quando o jogador entrou em um período de baixa e foi para o banco de reservas. No entanto, nenhum passo concreto havia sido dado desde então, o que mudou nas últimas horas quando a direção do Peixe iniciou o processo de compra em definitivo. Embora o Palmeiras estivesse observando de longe o desenrolar da situação, a equipe alviverde nunca fez proposta pelo atleta. Pelo contrário, algumas pessoas chegaram a levar o nome de Vinícius Anocelo até membros da direção palmeirense no período, mas em nenhum momento a situação evoluiu. O técnico Abel Ferreira gosta de Vinícius Anocelo, mas o entendimento no clube é de que há valores tão bons quanto o meio do Santos nas categorias de base palmeirenses. Quando contratou o meia por empréstimo, o Santos pagou 500 mil reais à Ferroviária. Esse valor será abatido no ato da compra. Em uma temporada e meia pelo Peixe, Zanocelo fez 76 partidas, com 5 gols marcados e 2 assistências. Uma estrela brilhou, e o mundo inteiro cantou Santos!